Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Agência Nacional de Mineração adiou distribuição de compensação financeira pela exploração de recursos minerais a municípios afetados por mineração. A informação do adiamento foi divulgada pela Agência Nacional de Mineração, a ANM, em 28 de julho. Estes recursos são distribuídos a mais de 1.000 municípios em pelo menos 10 estados da Federação. Somente no estado de Minas Gerais, estima-se que 482 cidades são beneficiadas pela compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM. A ANM verifica se os municípios considerados afetados pela mineração, mas que não têm produção em seus territórios, continuam cumprindo os critérios para receber a CEFEM. Segundo a agência, essa análise que verifica e atesta os municípios que têm direito ao recurso ainda não foi finalizada, por conta de atrasos ocasionados pela pandemia de Covid-19. A previsão da ANM é que a lista dos beneficiários seja publicada dia 31 de agosto. Ministério do Desenvolvimento Regional prorroga edital para empresa desenvolver plataforma de projetos para bacias hidrográficas. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, prorrogou até 23 de agosto o prazo de inscrição em edital que vai selecionar empresa ou entidade para desenvolver plataforma com o objetivo de alavancar iniciativas de revitalização de bacias hidrográficas no Brasil. A iniciativa faz parte do programa Águas Brasileiras, lançado pelo governo federal com o objetivo de ampliar a quantidade e qualidade de água disponível para consumo e para o setor produtivo, de forma a fomentar o desenvolvimento regional e garantir mais qualidade de vida para a população. A empresa ou instituição vencedora da seleção pública irá desenvolver plataforma com o conceito de marketplace. A ferramenta viabilizará o encontro de organizações que elaboram e executam projetos de revitalização de bacias com empresas, fundos nacionais e internacionais e pessoas físicas que buscam engajar-se com a agenda de sustentabilidade. Servidores temem demissões e pressão política com reforma administrativa. Representantes de servidores públicos de diferentes carreiras afirmaram aos deputados da Comissão Especial da Reforma Administrativa que temem demissões e pressão política com os novos regimes de contratação definidos pela PEC 32 de 2020 do Poder Executivo. Em audiência pública na terça-feira, 3 de agosto, os debatedores se dividiram entre pedidos de rejeição total da reforma administrativa e a sugestão de alternativas para modernizar o serviço público por outros projetos de lei. A PEC 32 de 2020 divide o serviço público entre carreiras típicas de Estado e servidores contratados por prazo indeterminado. No entanto, a estabilidade é limitada apenas à primeira categoria, que ainda será definida por lei complementar. Municípios vão receber mais de 4,8 bilhões por meio de emendas impositivas de 2021. Levantamento da Câmara dos Deputados aponta que todos os parlamentares do Congresso Nacional destinaram mais de 4,8 bilhões de reais para prefeituras, por meio de 2.806 emendas impositivas ao orçamento de 2021. O valor representa 28,7% do total de emendas individuais e de bancada, que se aproxima de 17 bilhões. A emenda impositiva é a parte do orçamento público cuja aplicação é indicada pelos parlamentares,
Por meio das emendas, eles podem escolher para onde e em que área os recursos serão aplicados. Essa destinação ocorre por meio da Lei Orçamentária Anual, e o governo federal é obrigado a liberar o dinheiro. De acordo com a Câmara, mais da metade das emendas para prefeituras trazem recursos para ações na saúde. São 2,8 bilhões para esse fim, por meio de 1.412 emendas. As áreas de Economia, Desenvolvimento Regional e Cidadania aparecem na sequência. Comissão de Constituição e Justiça aprova padronização de diários oficiais da União, Estados e Municípios. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta que estabelece a padronização das normas a serem seguidas na publicação dos diários oficiais da União, dos Estados e dos municípios. O texto acrescenta um artigo à Lei de Acesso à Informação. Segundo o texto aprovado, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem observar norma única de padronização de suas publicações oficiais, a ser estabelecida pela autoridade federal responsável, conforme regulamentação. As publicações deverão estar disponíveis na internet para acesso gratuito e deverão atender aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade, mediante emprego de assinatura eletrônica qualificada. Municípios podem perder a arrecadação de 13 bilhões de reais do Imposto de Renda da Pessoa Física com reforma tributária. A reforma tributária em discussão na Câmara dos Deputados pode alterar as regras de arrecadação do Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF, e a proposta apresentada no Projeto de Lei 2337 de 2021, de autoria do Governo Federal, pode transferir aos estados e municípios a responsabilidade de arcar com até 95% dos valores do tributo. A informação foi publicada pela Frente Nacional de Prefeitos na quinta-feira, 5 de agosto, em nota que alerta para a fórmula apresentada no projeto de lei como prejudicial aos cofres estaduais e municipais. A medida pode transferir aos estados e municípios a maior parte dos prejuízos com o IRPF, cerca de 27 bilhões, enquanto a cota do governo federal cairia para cerca de 2,5 bilhões. A perda de arrecadação estadual e municipal pode ser superior a 13 bilhões de reais caso a medida seja aprovada sem mudanças nos cálculos. Diante da possibilidade, a Frente Nacional de Prefeitos estima prejuízos na capacidade de investimentos, na geração de emprego e na renda das cidades. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!